Dizem que certas curvas da estrada não foram feitas só para virar caminhão, mas para virar destino. Meu nome é Antônio Melo. Sou caminhoneiro há quase 40 anos, desde os tempos em que estrada de chão era normal e sinal de celular era lenda. Já passei por quase todos os cantos desse país, levando desde carga viva até equipamento eletrônico de última geração. Conheço mais acostamento do que sofá de sala, mas entre todas as viagens, todas as madrugadas solitárias e todos os fretes esquecidos pelo tempo, tem uma noite que carrego como um espinho cravado entre o coração e a razão. Era inverno e eu desci da serra entre Pedra Branca e São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. A pista estava molhada da neblina, a temperatura caía a cada curva e o céu parecia pesar sobre o mundo. O relógio do painel marcava 2h48 da manhã. A rádio chiava, perdida entre uma moda caipira dos anos 80 e ruídos que mais pareciam cochichos. O café que Dona Joana me entregou no posto da última cidade já não fazia efeito. Eu lutava contra o sono com tapas no rosto, janela aberta e pensamento em tudo que deixei em casa. Foi nesse instante, quase na curva da morte, que eu vi, parada bem no meio da pista, sem nenhuma luz que a anunciasse, estava uma mulher. Ela não parecia em perigo, tampouco perdida. Simplesmente estava, magra, morena clara, rosto sério e olhar parado. O vestido que usava era longo, de um vermelho puxado para o vinho, e parecia brilhar de forma estranha sob a luz do luar que escapava entre as nuvens. Ela não se mexia, não fazia sinal com a mão, não olhava para os lados, apenas me fitava, como se soubesse que eu iria parar. E parei. Pisei no freio quase sem pensar. Não foi impulso, foi algo mais fundo, uma sensação entre respeito e desconforto. Reduzi a marcha, abaixei o vidro e perguntei num tom mais baixo que o habitual: "Tá indo para a cidade?" Ela demorou um segundo que pareceu 1 minuto e respondeu com uma voz tão calma que doeu. "Tô." Não sei porquê, mas abri a porta do carona. Ela subiu com lentidão, sem hesitar, carregando apenas um ramo de flores secas. Não tinha bolsa, não tinha celular, não tinha frio, só aquelas flores e aquele silêncio que parecia pesar mais que minha carga. Ela sentou com delicadeza, como se respeitasse o banco do caminhão, ajeitou as flores no colo e olhou para a frente. Não perguntou nada, não agradeceu, não parecia surpresa nem assustada. Eu, que já tinha levado pescador bêbado, senhoras perdidas e até um cão pastor uma vez, senti o corpo gelar de um jeito diferente. "Frio hoje, né?" Tentei puxar conversa, como quem acende uma lanterna dentro de um túnel escuro. Ela virou levemente o rosto e respondeu: "Quando o coração tá em chamas, o corpo esquece o frio." Aquela frase não parecia uma resposta qualquer. Era como uma sentença, dita com verdade absoluta. Não tive resposta. Não soube o que dizer. Apenas voltei os olhos para o asfalto escuro e engatei a marcha com cuidado, sentindo que não estava apenas levando uma passageira, mas transportando um segredo. A estrada, naquele trecho, era ladeada por eucaliptos altos e curvas fechadas, o tipo de trajeto que exige atenção mesmo de olhos bem acordados. Mas eu me sentia em transe. O silêncio dela preenchia a cabine como um incenso invisível. A única coisa viva ali, dentro, além do motor, eram as flores. Amareladas, ressecadas, mas mantidas com carinho. Passei a reparar em detalhes. As unhas bem feitas, mas sem esmalte. A pele com cheiro de lavanda. Os pés descalços estavam encardidos de terra, como se tivessem andado por quilômetros de estrada sem asfalto. Aquilo não combinava com o vestido. E mesmo assim, fazia sentido de algum jeito. Havia algo fora de lugar, mas ao mesmo tempo absolutamente certo. A mulher não parecia preocupada com o tempo ou o destino. Apenas existia naquele instante, como se o tempo tivesse parado para ela. "Vai visitar alguém em São Gabriel?" perguntei,
dessa vez tentando ser mais direto, mas sem forçar. Ela levou alguns segundos, como se escolhesse bem as palavras. Vou esperar, respondeu. Esperei que completasse a frase, e ela completou. Quem prometeu voltar antes da primeira chuva forte? Fiquei em silêncio. Aquela frase me atravessou como faca. Não era apenas poética, era uma ferida aberta. Tentei engolir a seco, mas a garganta travou. Passei a marcha com mais força do que devia. Um estalo seco ecoou no painel. E mesmo assim, ela não se assustou. Olhava fixamente o horizonte invisível da estrada, como se enxergasse algo que eu não conseguia ver. A luz do painel tremia, e o rádio morreu de vez, como se calasse por respeito. Ali eu soube. Aquela mulher não era comum. E aquela carona seria a mais longa de toda a minha vida, mesmo que durasse poucos quilômetros. Não sei explicar exatamente o que senti naquele momento, mas era como se estivesse num filme antigo, daqueles em que tudo parece real, mas a gente sabe que algo está fora do lugar. Eu me peguei encarando o retrovisor mais do que o normal, como se esperasse ver algo vindo atrás. Mas não havia nada além da noite e da estrada. A mulher mexeu levemente a mão, ajeitando as flores. Olhou para mim por um breve segundo, mas foi o suficiente para que eu me sentisse exposto. Como se ela soubesse tudo. Onde nasci, o que perdi, quem já chorei. E foi nesse momento que eu compreendi. O que estava do meu lado não era apenas uma passageira. Era uma história inteira, e ela tinha decidido cruzar o meu caminho, sem aviso, sem escolha, só porque era a hora certa. A estrada de terra batida que levava até São Gabriel parecia respirar junto com o caminhão. A suspensão rangia a cada buraco, a cabine tremia como se algo invisível pesasse mais do que a carga, e o motor, velho companheiro de tantos fretes, soava como um coração cansado. A cada curva, as árvores antigas se inclinavam como testemunhas mudas de histórias que ninguém ousa contar. Eu mantinha a mão firme no volante, mas o olho esquerdo ia sempre de relance para ela. A mulher de vestido carmesim, sentada como uma estátua viva, acariciando o ramo de flores secas com os dedos longos, finos e calmos, como quem embala uma lembrança. O vestido permanecia impecável, sem poeira, sem vincos, sem suor. Mas os pés, aqueles pés descalços, pareciam ter cruzado 100 estradas, cobertos de terra escura, como se tivessem pisado em lugares que o mapa já esqueceu. Vai encontrar alguém na cidade? Perguntei, medindo as palavras. Ela demorou a responder. Quando falou, foi como se invocasse uma oração esquecida. Vim esperar. Ele disse que voltava antes da primeira chuva de verdade. A frase ficou no ar como fumaça de vela. Dava para sentir a dor, mas não do tipo gritante. Era uma dor que se calava por costume. O silêncio que se formou depois daquela resposta não era vazio, era denso. Preenchia cada canto da cabine, entrava pelos ouvidos e se alojava no peito. A mulher não voltava o rosto para mim, mas era como se me visse inteiro. Eu tentava manter os olhos na estrada, mas minha mente já estava em outro lugar. Ele quem? Pensei, mas não tive coragem de perguntar. Algo em mim dizia que ela não responderia, ou pior, que eu não estava pronto para ouvir. As rodas do caminhão levantavam pequenas nuvens de poeira vermelha e o cheiro de terra úmida, típico de madrugada rural, entrava pelas frestas das janelas. Foi quando ela murmurou, como se lesse meus pensamentos. A espera molda a gente. Eu já nem lembro como era antes dela. Engoli seco. Aquelas palavras vinham de um lugar onde só mora quem perdeu mais do que o mundo pode devolver. Tentei comentar algo, talvez oferecer consolo, mas me faltou voz. O rádio, que ainda sintonizava ruídos espaçados, morreu por completo, como se até ele tivesse decidido ouvir em silêncio. Passamos por um ponto que os antigos chamavam de Pedra das Almas, um lugar onde, segundo os moradores da região, pessoas desapareciam sem deixar rastros. Uma gruta escura, parcialmente encoberta por trepadeiras e folhas secas, apareceu à nossa direita.
Havia uma cruz enferrujada cravada na entrada e 2 velas derretidas ao lado, ainda com restos de pavio. Ela olhou para o local com um respeito que me deu calafrios. Ali foi o último lugar onde disseram ter visto meu pai, disse do nada, como se confidenciasse um segredo. Ele era tropeiro, daqueles que andavam com 3 cavalos e um punhado de esperança no bornal. Me levava para ver o pôr do sol no alto do Morro do Cedro. Dizia que a vida era como a trilha, cheia de pedras, mas com vista bonita se a gente insistisse. A pausa foi longa. Um dia saiu para vender queijos e doces em 3 povoados. Prometeu voltar no mês das águas, mas nunca mais. A voz dela estava estável, mas carregada de ausência. Não era só luto, era uma espera que calcificou no peito. Um tempo que parou e decidiu morar dentro dela. Quando finalmente avistamos os primeiros postes da cidade, já quase amanhecia. A neblina fina cobria os paralelepípedos, e as luzes amareladas dos postes pareciam velas acesas diante de um santuário esquecido. São Gabriel dormia como uma cidade fantasma, com suas janelas fechadas, portas rangendo e fumaça saindo de uma ou outra chaminé. Ela me pediu com a voz baixa: leva até o mirante. Subi devagar, tentando não tremer, tentando entender o que eu fazia ali. Quando estacionei, ela desceu com uma leveza que não era humana. Parecia flutuar, como se o corpo fosse lembrança. Caminhou até uma pedra grande, redonda, coberta de musgo e marcas de vela. Ajoelhou-se com cuidado e colocou as flores secas ali, ajeitando cada ramo como se cumprisse um ritual. Ele disse que se não voltasse com carne e osso, voltaria em espírito. Me pediu para esperar aqui. No mesmo dia, todo ano. Ela não chorava, mas havia algo nela que chorava por dentro. Eu não tive o que dizer. Fiquei parado, com as mãos no volante e a alma perdida. Criei coragem e desci do caminhão. Senti o vento gelado bater no rosto, carregando um cheiro de lavanda com terra. Caminhei até ela e, com a garganta apertada, perguntei: e a senhora ainda acredita nisso? Ela virou o rosto devagar e me olhou nos olhos. Era a primeira vez que me encarava diretamente. Os olhos dela eram negros, fundos, tão profundos que pareciam puxar a gente para dentro. Aqui em São Gabriel, impossível é só uma palavra. Quem ama não se pergunta se é real. Só sente, só fica, só espera. Eu não sou religioso, mas aquilo me pegou de um jeito que nenhuma missa ou promessa já tinha conseguido. Ela ficou ali em silêncio, olhando para o horizonte encoberto de neblina. E então se levantou, virou as costas e caminhou devagar. Sumiu na curva do mirante como se tivesse sido levada pelo vento. Não disse adeus, não olhou para trás. E mesmo assim, algo me dizia que ela sabia exatamente o que tinha deixado comigo. Voltei para o caminhão sentindo que o mundo tinha mudado de cor. Fiquei sentado um tempo com a mão no volante, sem ligar o motor. Olhei para o banco do carona e pela primeira vez, desde que ela subiu, ele estava vazio. Mas não era um vazio comum. Era como se ela nunca tivesse estado ali e, ao mesmo tempo, como se ainda estivesse. O tecido do banco ainda carregava um cheiro suave, algo entre lavanda e vela. Derretida. Passei a mão devagar, tentando encontrar uma explicação. Foi então que vi, dobrada no canto do banco, uma foto antiga. 2 jovens abraçados, sorrindo, e ela. A mesma mulher, o mesmo vestido carmesim. No verso escrito com caneta azul: para Lúcia com amor eterno, junho de 1962. Meu nome é Antônio, mas naquele momento eu não sabia mais quem era. Eu fiquei ali, com aquela foto nas mãos, sentindo um calor estranho subir do peito até o rosto. Era ela, não havia dúvida. O mesmo olhar profundo, o mesmo vestido, o mesmo sorriso suave de quem ainda acredita em promessas antigas. Mas havia algo naquele homem ao lado dela que me incomodava. Não pelo rosto em si, que parecia comum, mas por um sentimento que eu não sabia nomear. Como se eu conhecesse aquele sujeito sem nunca tê-lo visto. Talvez fosse o jeito como ele olhava para a câmera, como se desconfiasse do futuro. O verso da foto: para Lúcia, com amor eterno,
Junho de 1962 me atravessou como um trovão seco, 60 anos atrás. Não fazia sentido. Ou fazia? Encostei a cabeça no volante, tentando organizar o que não se organiza. Eu sabia que havia algo maior acontecendo ali. Algo que não dava para explicar com lógica ou experiência de estrada. Era como se, por alguns quilômetros, eu tivesse cruzado um tempo que não era mais o meu. Respirei fundo e olhei ao redor. A cidade ainda dormia, mas eu sentia que alguém ou alguma coisa me observava da curva do mirante. Não com ameaça, mas com saudade. Liguei o motor devagar, como se não quisesse incomodar o silêncio que ainda pairava. Na cabine, o caminhão vibrou como sempre, mas o som agora parecia outro, como se até ele tivesse mudado. Engatei a primeira, desci a ladeira e peguei novamente a estrada de terra, dessa vez em direção contrária. Passei pelo mesmo trecho da gruta, pela mesma cruz enferrujada que marcava o lugar do desaparecimento do pai dela. Mas agora, cada pedra, cada árvore, cada placa enferrujada carregava um novo significado. Eu não estava mais apenas transportando mercadoria. Eu carregava uma história, ou melhor, tinha sido atravessado por ela. A certa altura, a rádio voltou a funcionar, sem eu tocar em nada, sem mexer em botão nenhum. Tocava uma música antiga, uma daquelas que minha mãe ouvia quando eu era moleque. Uma moda simples, sobre promessa e saudade. Coincidência? Talvez. Mas eu não acreditava mais nisso. Não depois daquela noite. A música parecia recado, parecia confirmação. Eu me peguei com os olhos úmidos, os dedos trêmulos no volante e uma vontade absurda de voltar no tempo. Mas tempo é uma estrada que só anda para frente, mesmo quando a gente encontra gente que ficou parada lá atrás. Cheguei num ponto alto da estrada e, de longe, consegui ver a curva onde tudo começou. A mesma onde ela apareceu pela primeira vez, parada, como se me esperasse. Estacionei no acostamento, desci. O vento estava forte e frio, mas não incomodava. Caminhei até o canto onde o mato era mais fechado, guiado por uma sensação que nem era medo nem certeza. Um impulso. E lá, entre pedras e raízes, encontrei uma cruz de madeira velha, quase coberta por folhas secas. Agachei, retoquei a terra ao redor com as mãos. A madeira estava rachada, mas ainda dava para ler o nome gravado a ferro. Vicente Almeida, 1934-1962. Gelei. Era ele, o homem da foto. O mesmo olhar, o mesmo cabelo, o mesmo sorriso, de canto de boca. No rodapé da cruz, uma plaquinha menor, quase apagada, dizia: a estrada levou o corpo, mas o amor ficou. E então, por instinto, comecei a escavar com as mãos. Meus dedos encontraram uma corrente enterrada, presa entre duas pedras. Puxei com cuidado. Era um pingente em forma de coração rachado no meio. Dentro, uma mecha de cabelo e um papel amarelado, dobrado com precisão. Abri o papel. As letras estavam tremidas, mas ainda legíveis. Minha Lúcia, se eu não voltar, é porque a estrada me venceu. Mas não chora. Eu também vou esperar. No mesmo lugar, no mesmo dia, com a alma acesa. E ali, naquele momento, eu desabei. Não como caminhoneiro, não como homem, mas como alguém que foi atingido por uma história maior que si. Sentei no chão frio, com o papel nas mãos e o pingente contra o peito. Chorei. Chorei um choro denso, de alma mexida, de passado que não era meu, mas que me escolheu. Era como se, de algum modo, eu tivesse sido escolhido para ser testemunha de um reencontro que o mundo esqueceu. De um amor que nem a morte conseguiu impedir. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas o dia já clareava quando levantei. Antes de ir embora, deixei o pingente sobre a cruz, junto de um galho de flores secas que eu mesmo tinha no painel. Era o que ela deixava todo ano. Era a minha vez de deixar. Voltei para o caminhão mais leve, mas não era alívio. Era outra coisa. Era paz. Uma paz silenciosa que só sente quem viu com os próprios olhos que o amor, o verdadeiro, não se apaga.
Liguei o motor, olhei pelo retrovisor e vi. Lá no alto do mirante, no mesmo ponto onde tudo começou, ela estava, Lúcia, de vestido carmesim, cabelos soltos, sorriso sereno. Não acenou, só me olhou, como quem agradece. E então, como se o vento tivesse esperado aquele exato segundo, ela sumiu. Sumiu, devagar, com leveza, como folha de outono que se deixa levar. Eu não tentei correr atrás, nem gritei. Apenas encostei a mão no volante, respirei fundo e deixei o caminhão seguir. Agora era outro trajeto, outra estrada. Mas eu sabia, onde quer que eu fosse, ela me acompanharia. Porque algumas almas, quando se cruzam, não se separam mais. Só andam juntas, mesmo em silêncio. Já perto das 8 da manhã, parei num posto na entrada de Campo Real, cidade vizinha. Era simples, com um balcão de madeira gasto e cheiro de pão no forno. Uma senhora vendia café em garrafinhas térmicas com um sotaque forte e sorriso largo. "Vai um quentinho, moço?" perguntou. Eu sorri de volta, ainda com o peito apertado. Peguei o copo, sentei num banquinho e fiquei olhando o vapor subir. Ela se aproximou, como quem já sabia. "Você cruzou com ela, né?" Eu não disse nada, só encarei. A de vestido vermelho, Lúcia. Ela só aparece para os que ainda têm alma no peito. E então ela completou com voz baixa: "Se você parar na curva certa, no dia certo, vai ver ele também, esperando." Eu fechei os olhos e deixei uma lágrima cair. Era o fim da viagem, mas não da história. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o meu volante naquela madrugada, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Estrada Narrada e ativar o sino para não perder nenhuma viagem como essa. Aqui, cada curva traz uma lembrança e cada parada uma história que o tempo quase apagou. Comenta aqui embaixo o que você sentiu. Já viveu algo parecido? Conhece alguém que esperou por alguém a vida inteira? E se puder, compartilha esse vídeo com alguém que acredita que o amor verdadeiro nunca morre. Porque na Estrada Narrada, o que a gente carrega de verdade é alma.